neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. És para mim. Para mim, o abrir da flor, o raiar do sol no extenso véu. És para mim uma ave além, revoando ao léu no imenso céu. És para mim o irmão, o amigo, a canção que embala-me nos dias meus. Para mim és princípio, és o fim, tu és meu Deus. Para mim, o vento a soprar, és o vai e vem do lindo mar. És para mim, o trabalhador que vai com amor seu pão buscar. És para mim, o irmão, o amigo, a canção que embala-me nos dias meus. Para mim és princípio, és o fim, tu és meu Deus. Para mim, o irmão, o amigo, a canção que embala-me nos dias meus. Para mim, és princípio, és o fim, tu és meu Deus.
Deus é seu próprio intérprete. Interpretar é ajuizar a intenção ou sentido de algo. No caso religioso, interpretar é ajuizar a intenção, o sentido das Escrituras, para o qual ela foi escrita, e o que quer dizer isto, aquilo na Bíblia Sagrada. São Tiago disse, dando um bom conselho do Espírito Santo. Ele aconselha assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque o mestre vai justamente ajuizar a palavra, vai fazer um julgamento da palavra. E é o que nós encontramos no mundo religioso hoje. É Cristo, mais uma vez, nas mãos de Pilatos. E o que farei de Jesus chamado Cristo? Ele não podia ajuizar o que era a palavra, porque os religiosos não o puderam. Os intérpretes de então, os mestres de então não o puderam. Eles podiam fazê-lo intelectualmente. A interpretação intelectual, mesmo sendo verdade, não traz nenhum resultado. Os sacerdotes, os mestres de então, foram inquiridos por Herodes para informarem a ele onde deveria nascer o rei dos judeus. E eles intelectualmente responderam a verdade para Herodes. Mas aquilo era simplesmente intelecto. Eles levaram o cumprimento daquilo que eles interpretaram a juízo e o crucificaram. Nem todos podem viver aquilo que interpretam, aquilo que veem. Você pode ver uma estrela e nunca ir lá naquela estrela. Você pode ver um planeta e nunca viver naquele planeta. Você pode ver uma bela montanha e nunca subir ali. Mas o importante de tudo é que aquilo seja visto em você. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia Sagrada formou um livro. E este livro é composto de 66 livros. Não há contradição dentro da Bíblia. Esta Bíblia é a regra de fé do verdadeiro cristão. Mas quando é que uma escritura é interpretada? É quando ela se cumpre na vida daquela pessoa. Quando a gestação, a genética, a lei da concepção é interpretada realmente, é quando a moça concebe e dá à luz o filho. Essa é que é a verdadeira interpretação. A verdadeira interpretação do trovão é a chuva. Não é propriamente ouvir barulho. Dizem, muito trovão, pouca chuva. Isto pouco interessa para o lavrador, embora seja um bom anúncio. Os animais que estão com fome, desejando que a relva seja molhada, que venha brotar para sobreviver, pode até dar uns pulos por ali. Mas mesmo antes de ouvir qualquer trovão, o bezerro salta
Os animais percebem que está vindo chuva. Mas a interpretação verdadeira de um trovão seria de fato a chuva, o acontecimento. A verdadeira interpretação da palavra é o acontecimento dela. A verdadeira interpretação de um sonho é o cumprimento dele. A verdadeira interpretação de Cristo no homem é a sua vida. Agora vocês notem, ouvintes, que os sacerdotes sabiam intelectualmente onde deveria nascer o Messias. Mas quando o Messias nasceu, o que aconteceu? Eles continuaram sabendo intelectualmente onde. Mas como e quando e quem era, nunca souberam. Porque se soubessem, não teriam crucificado o Filho de Deus. Não teriam crucificado aquilo que eles interpretaram. Perguntem para eles: quem é o Messias? Eles dizem: é Deus. A interpretação deles é muito mais correta do que a interpretação religiosa, cristã, gentílica, denominacionalmente falando. Eles esperam o Messias como Deus mesmo, não como uma segunda pessoa. Mas a interpretação intelectual, tendo seus olhos vedados, não pôde permitir que eles vissem o cumprimento daquilo que eles interpretavam corretamente. No entanto, Simeão soube, pelo próprio Espírito Santo, autor da promessa, como, quando e quem era, em quem estava se cumprindo a promessa. Ele conheceu o cumprimento, ele conheceu a interpretação, porque a interpretação é o cumprimento da promessa, diz o profeta desta era. Sobretudo, tem que haver uma experiência, um preenchimento de Deus, Ele mesmo em sua vida. Isso é que interpreta a gestação, a genética para a mulher que quer um filho. Tem que haver uma experiência e um preenchimento de Deus, Ele mesmo em sua vida. Agora, quem preenche a esposa é o marido. Quem preenche a igreja é o esposo, é Cristo. Isso é negócio dele. E se ele vira as costas para ela? Então ela começa a estudar livros. Ela começa a fazer citações de genética e coisa. Ela nunca conceberá o filho se ele estiver de costas para ela. Ela pode saber todos os meios. Ela pode ir no médico, pode ir no analista, no psicólogo, pode ir em toda a ciência que ajuda. Ela nunca terá um filho enquanto o seu marido estiver de costas para ela. Isto é certo? Mas quando ele vira para ela e ela concebe, então tudo é interpretado com o nascimento do filho. O profeta está dizendo isto na mensagem sede. A palavra se torna viva em você. Então você vê Deus, Ele mesmo cumprindo as promessas que Ele fez na Bíblia. As promessas. De Gênesis a Apocalipse. Da salvação ao arrebatamento, às bodas do Cordeiro, ao milênio, à eternidade. Ora, a palavra se torna viva em você, então você vê Deus, Ele mesmo, cumprindo as promessas que Ele fez na Bíblia, em sua vida. Eu posso mostrar, eu posso fazer quadros, eu posso ser mestre, eu posso ajuizar as Escrituras, a intenção desse versículo, a intenção daquele versículo, a intenção daquele parágrafo, daquele outro parágrafo da mensagem, e o sentido daquilo. Mas, de fato, o que vai cumprir e interpretar aquilo é o cumprimento daquilo. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E o que eles falaram, cumpriu. 720 anos antes, Isaías teve sua boca aberta para dizer: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E deu as características: este filho, seu nome será maravilhoso, ele é príncipe da paz, ele é pai da eternidade, ele é Deus forte, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. 720 anos, mais ou menos, se passaram. Quem sabe quantas moças sinceras e famílias sinceras? Sabe lá se alguma moça daquela adquiriu um cisto e pensou que já era a mãe do Messias? Durante esse tempo, quantas doutrinas, quantas citações, quantas coisas não surgiram durante 700 anos a respeito do nascimento de Jesus, da primeira vinda dele? E quanta coisa não está surgindo a respeito da segunda vinda? Isso teria que ser muito mais, e tudo com boa intenção. Tudo crendo que está sob uma inspiração correta. Está na sombra de A, o outro está na sombra de B, outro está na sombra do C. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. A palavra se torna viva em você, continua o profeta dizendo. Então você vê Deus, Ele mesmo cumprindo as promessas que Ele fez na Bíblia para você. Ouvintes, veja que arremate glorioso, quando o profeta de Deus diz: e quando Deus faz uma promessa, e então vem e cumpre aquela promessa, aquela é a interpretação da promessa. A interpretação dos 3 primeiros selos já se deu. Foi o cumprimento deles. A interpretação do 4º selo está aí. Se completará com o rapto da igreja, da noiva. A interpretação do 5º selo e do 6º selo não tem nada a ver com a noiva. Isto é com Israel e com os judeus. A interpretação do 7º selo depende do meu intelecto. O seu cumprimento o interpretará. Esse sim é o desafio de Deus, é o desafio do profeta. Na mensagem C de parágrafo 118, ele diz: e quando Deus faz uma promessa, e então vem e cumpre aquela promessa, então aquela é a interpretação da promessa. Se Deus te falou que você vai ter um filho, como disse para Ana, qual foi a interpretação daquela promessa? Foi Samuel. Qual foi a interpretação da promessa ridícula e impossível, difícil, que Deus fez a Abraão? Foi Isaque. Qual é a interpretação da vinda do Senhor? Do rapto? É você subir e estar nas bodas do Cordeiro. Mas é intelecto, mas é ele disse aquilo e aquilo outro. Mas é boa vontade, mas é boa intenção. A igreja não depende muito disso para ir no rapto. Porque a interpretação do rapto é você estar nele. Você quer a interpretação do arrebatamento? Alguém disse: o arrebatamento está em Jeffersonville. Ora, quem era mestre de verdade? Não pensou assim: bom, este irmão tem uma boa renda, ele vai me ajudar a manter programas evangelísticos. Ora, irmão, eu creio também, e mesmo que ele dá uma escorregadinha daqui, outra dali, vá para Jeffersonville. Não é assim que é a interpretação do rapto. Ele disse:
Eu não sei onde está o arrebatamento. Eu não sei onde está o rapto. Isso é individual. Deus é seu próprio intérprete. Interpretar é ajuizar a intenção, o sentido das Escrituras, das promessas. E fixando mais, quando Deus faz uma promessa, então vem e cumpre aquela promessa, aquela é a interpretação da promessa. Se veio ao seu coração que você agora é curada, veio uma promessa de Deus para a sua cura, então a interpretação dessa promessa é você se levantar agora, curado, libertado pelo poder de Deus. Ainda que custe 72 horas, a interpretação da voz da ressurreição foi o Lázaro se pôr de pé. Quer interpretar a voz da ressurreição? Falsos ungidos. A interpretação da voz é aqueles que dormem, se pôr de pé. Oh, que Deus nos abençoe, que Deus nos enriqueça na fé, na confiança, e sabendo que, se Ele tem prometido salvar, Ele tem cumprido isto à sua maneira. E isto é individualmente pela fé. Ele deu a salvação, Ele deu a cura, Ele prometeu a salvação, deu a salvação. Ele prometeu a cura divina, Ele deu a cura divina. Ele prometeu o Pentecostes, o batismo do Espírito Santo, Ele deu o batismo do Espírito Santo. Ele prometeu os mensageiros, eles vieram. Ele prometeu Elias, ele veio, aí está a sua mensagem. Ele prometeu voltar? A sua volta é o cumprimento de sua promessa. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Deus não poderia te dar outra coisa melhor do que senão a sua palavra. E Ele próprio lhe dá a fé como deu a Abraão, e depois Ele próprio aceita esta fé que Ele lhe deu. Então isto é que corresponde com as Escrituras. Se nos for dado uma fé para o rapto, isso tem que vir dele próprio. Isso implica a predestinação, a eleição. Então estaremos no rapto. Não é pelo que somos, nem pelo que fazemos, não é pela nossa moral, pelos nossos méritos, mas sim pelo que Ele é. É pela graça, é pela escolha, é pela predileção de Deus. Ouvintes, não há palavra melhor nesta hora senão: Deus vos abençoe com estas promessas divinas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 13h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte,
Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, né? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então chegou a mulher e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Foi um milagre. Deus Pai onipotente és, e nada negarás. Deus de milagres e virtudes, no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Grande amor nos fala sem cessar, e toda ave, toda flor, a
sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Deixe-me somente ter as migalhas que caem. Ouvintes, nós temos chegado a 3 conclusões fundamentais para a nossa fé. Sabemos perfeitamente que tudo que é completo é em 3. Temos o primeiro item, que é o cumprimento de uma promessa, é a sua interpretação. O profeta desta era, cuja mensagem nos guia para o arrebatamento, para o rapto, diz que o cumprimento de uma promessa é a sua interpretação. Então não é a teoria, não é propriamente o intelecto, mas sim o cumprimento. O cumprimento de um sonho é a sua interpretação. O cumprimento de uma promessa é a sua interpretação. Por exemplo, o nascimento de Isaque interpretou a promessa feita a Abraão. O nascimento de Jesus Cristo, através de uma virgem, interpretou a profecia, a promessa de Isaías, que falou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho 700 e tantos anos antes disto acontecer. Então, o nascimento de Jesus, através da Virgem Maria, foi a interpretação da profecia, foi a interpretação da promessa. Isto são pontos básicos, fundamentais, para que não sejamos levados por ventos de doutrinas dentro da mensagem. Porque os ventos de doutrinas fora da mensagem não nos atingem. Não atingem a nossa casa, a nossa barraca, mas sim os ventos de doutrinas de dentro da mensagem é que vêm de encontro, vêm provar a fé dos eleitos. Então fica estabelecido aí no seu coração, irmã, irmão, é o cumprimento dos selos que interpreta os selos. É o cumprimento dos trovões, da terceira puxada, etc., que interpreta aquilo. E Deus é seu próprio intérprete. Estabeleça isto e você não será levado por vento algum de doutrina. Agora, em segundo lugar, você anote, o profeta diz: não podemos receber um filho prometido, que neste caso a maior promessa que existe é o filho,
não podemos receber o Filho prometido nestes corpos de pecado. Porque estes corpos é o pecado, diz o profeta. Terá que haver uma transformação como a de Abraão e Sara, para assim, então, recebermos este novo nascimento. Porque nós temos um novo nascimento para uma jornada, para uma etapa da vida cristã. Mas temos que receber um outro nascimento, o que será um novo nascimento, para uma outra etapa da vida cristã. E no caso, esta nova etapa que estamos esperando é a manifestação dos filhos de Deus, manifestação esta, pela qual até a natureza geme, aguardando-a. Mas nós não podemos receber essa manifestação, esta adoção, nestes corpos. Pode acontecer coisas aqui e ali, acolá, esporadicamente, mesmo com a palavra falada. Mas a plenitude disto, quando isto será de fato a pirâmide, as 7 virtudes do Cordeiro em plena e total evidência, e a pedra de a coroa se acoplando nisto, então, isto é de fato a estatura do varão perfeito. Não haverá nenhuma contenda, nenhuma controvérsia, e essas pedras estarão tão unidas uma à outra que não cabe nenhum espírito entre elas. Isto é quando se manifestará de fato a estatura do varão perfeito. Porque o varão perfeito é Cristo, e a manifestação de suas virtudes quer dizer a manifestação do Filho. E nós não podemos receber a manifestação deste Filho prometido, esse estrondo prometido, este terremoto prometido, esse batismo prometido nestes corpos. Porque estes corpos são o pecado. Terá que haver uma transformação como a de Abraão e Sara. Sem dúvida alguma, tendo ainda uns poucos dias de jornada nesta terra, não para um espetáculo público, mas sim para uma identificação com todo o corpo ressuscitado, e assim nos reuniremos no ar a encontrarmos o Senhor Jesus Cristo. Então aí está o segundo ponto. Agora vem o terceiro ponto fundamental. O profeta dizendo na mensagem Perseverança: eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Vejamos, pois, ele com todo o dom perfeito que Deus lhe deu, ele com o espírito de Elias, afirma que ele não podia ter uma igreja como os apóstolos tiveram no dia de Pentecostes. Ele está falando isto. Eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Agora, nós chamamos a atenção daqueles que querem jogar fardos pesados, jogar a igreja contra a parede, jogar ministros contra a parede. Se o profeta de Deus afirma que ele não podia ter uma igreja como a do dia de Pentecostes, quem somos nós para jogarmos fardos? O que estamos exigindo das pessoas, amanhã elas exigirão de nós. Amanhã nós estaremos fugindo pela tangente, escapulindo daqui e dali, porque não podemos nos portar como São Pedro portou.
Não podemos portar como os apóstolos se portaram. Eram homens de poucas palavras, que não se enredavam, o que eles falavam acontecia. E que por fim deram suas vidas, deram sangue, selaram seus testemunhos com seu próprio sangue, não tendo nada deste mundo como precioso, não tendo que entesourar para filhos, não tendo que fazer isto ou aquilo, não tendo nem mesmo de evangelizar a maneira denominacional desta era. O que eles fizeram era tudo por divina revelação. Eles não davam um passo sequer, eles não evangelizavam uma pessoa sequer, a não ser por divina revelação. Se Pedro entrou na casa de Cornélio, o que era um escândalo para os judeus, foi por divina revelação. Paulo foi levado a Roma por divina revelação. Mesmo para morrer, selar o seu testemunho ali, mas foi tudo por divina revelação. Agora, quando nós queremos jogar o jugo da igreja primitiva sobre a igreja, depois nós mesmos não podemos nem sequer tocar com o dedo nele. É hora de olharmos para os filhos e eles não nos darem tal condição. Olharmos para as necessidades, as circunstâncias de meios de transportes, lares, casa, moradia, compromissos financeiros e tantas outras coisas e concluirmos uma coisa, que temos de viver de migalhas ou então pararmos de pregar o Evangelho. Agora o profeta está dizendo, eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Isso não me acomodou, mas me consolou. Isto não me cauterizou, mas me animou. Me consolou. Se o profeta desta era dizendo, eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes, deixe-me somente ter as migalhas que caem. Oh, que coisa tão tremenda, tão preciosa. Se podemos viver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e você não pode catar esta migalha ainda dos apóstolos? Você já catou esta migalha? A mulher sirofenícia de Nação disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A mesa dos senhores, a mesa dos apóstolos estava repleta da doutrina da unicidade. Eles viram o Pai no Filho. Eles viram o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava repleta de ressurreição de mortos, repleta de vida e conduta descompromissada com família, com filhos. Eles estavam totalmente desprendidos. E de vez em quando, em cada era, vem caindo uma migalha desta. E essa igreja gentílica cai sobre estas migalhas, catando-as, batizando-se em nome do Senhor Jesus Cristo, fugindo da fornicação, da corrupção do mundo, evitando o sangue, a carne sufocada, e assim por diante, e buscando a conduta e ordem da igreja, as mulheres tomando para si exemplos das mulheres daquela era. Mas como? Pelo menos uma migalha, deixa cair no meu coração. Pelo menos uma faísca, porque com uma centelha apenas, com uma fagulha apenas, pode-se incendiar um bosque, pode-se incendiar uma savana. Deixa vir aquela fagulha,
limpa, aquela centelha, mercúrio, aquela corrente que está de cor azulada, mercúrio, não avermelhada, não ofuscada por interpretações, mas deixe essa distribuição, deixe esse platinado alternar esta corrente e vê o que acontecerá com este motor. Migalhas, fagulhas, uma atrás da outra, e você verá a imagem de Cristo. A fonte da televisão, o transmissor que está mandando a imagem, está mandando-a em fagulhas. O receptor, o televisor capta a imagem completa, mas o transmissor está mandando em fagulhas. E é assim que Deus está mandando a imagem de seu Filho ao mundo. Encontra-se fé, encontra-se virtude, encontra-se temperança, encontra-se paciência, encontra-se piedade, encontra-se amor fraternal no corpo de Jesus Cristo, em fagulhas, em seus membros, mas Deus vê que isto tem formado no seu televisor, no seu receptor, a imagem da estatura do varão perfeito. Agora nós sabemos que isto tomará lugar de uma maneira especial, a ponto de formar não somente a imagem, mas o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em um tempo se forma a imagem, em outro tempo se forma o próprio corpo. Na imagem você pode atirar, na imagem você pode esfaquear, você pode jogar pedra. Isto não acontece nada, mas no corpo entra a lança, sai sangue, sai água, sai espírito, sai vida, mas deste corpo também vem o poder da ressurreição. Ele se move dentro do sepulcro a ponto de ninguém ter que tocar na pedra. Quem nos removerá a pedra? Diziam as mulheres. Mas quando chegaram lá, a pedra já havia sido removida, ao contrário do que aconteceu na porta do túmulo de Lázaro. O poder da ressurreição no corpo de Jesus Cristo, e Paulo disse que seu Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em nós. Nós também teremos o mesmo movimento. Agora veja que 3 pontos fundamentais. Primeiro, o cumprimento de uma promessa é a sua interpretação. O cumprimento dos selos, dos trovões, terceira puxada, tudo prometido nas Escrituras é a sua interpretação. É quando se cumpre é que se interpreta. Segundo, não podemos receber o Filho prometido nestes corpos de pecado, nesta mente que conjectura, que presume, que avança sem autorização. Tem que haver uma transformação como a de Abraão e Sara. Segundo, o terceiro e último, eu não posso ter uma igreja como a primitiva, mas deixa cair migalhas. E essas migalhas, essas fagulhas, formarão a imagem, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o que acontece, nós estaremos sabendo que a terra passa, tudo passa, mas as promessas de Deus não passam. A terra passa, a criação e o mar, mas a promessa do Senhor é fiel, por sua palavra vela sem cessar. Nós esperamos ver cumprir no céu. Vinde benditos filhos de meu Pai, entrar no gozo eterno do Senhor. Sede prudentes, sede firmes, vigiai, e vivereis para sempre em pleno amor. Estais em dúvida? Estais indeciso, indecisa? Estais enfermo? Estais abatido?
Olha, se há uma coisa que é inflamável em você, cuidado com a centelha. A centelha promove incêndio. Se há alguma coisa inflamável do Espírito Santo em você, quando vem esta centelha de fé da parte de Deus, então você terá o batismo do fogo. Você receberá não aquilo que você pensa que precisa, mas aquilo que de fato você necessita. Deus te abençoe agora. Mande esta centelha, Senhor, encharque de combustível, de inflamável do teu espírito, e uma centelha apenas, uma fagulha apenas, é o bastante para ardermos em chama e tudo desaparecer, toda sombra de dúvida, toda doença, todo pasmo, todo peso do coração, toda indecisão, e o batismo do Espírito Santo inundar nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus nos abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz.
E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia ao Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia ao Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou.